Parece que o dia não tem horas suficientes, né? Entre notificações, e-mails e reuniões, a sensação é de que a gente está sempre correndo atrás. Mas e se desse para virar esse jogo? Hoje, a gente vai explorar algumas dicas e estratégias poderosas para organizar o dia e finalmente focar no que realmente importa. E olha, o negócio é sério. Dá uma olhada nesse número: 71%. Um estudo enorme chamado Anatomia do Trabalho mostrou que em 2020, 71% das pessoas que trabalham com conhecimento disseram que sofreram de burnout pelo menos uma vez. E isso, gente, não é só cansaço, é um sinal de que algo está muito errado. E o problema tem um nome. A gente vive na economia da distração. O caos virou o nosso normal. A gente é interrompido o tempo todo, o que torna quase impossível se concentrar de verdade naquele trabalho que exige mais, ou até mesmo saber se estamos fazendo a coisa certa na hora certa. É aí que entra a gestão de tempo. E não, calma, não é sobre preencher cada segundo do dia com mais trabalho. Pelo contrário, é sobre ter intenção. É a prática de usar o tempo de forma mais consciente para saber priorizar o dia e, acredite, até ter mais tempo para descansar e cuidar da gente. E os resultados? Eles podem ser transformadores. Quem assume as rédeas começa a sentir que o dia esticou. Os limites entre trabalho e vida pessoal ficam mais nítidos, o estresse diminui e a produtividade aumenta, mas focada no que é importante de verdade. É a chance de deixar para trás a procrastinação e criar uma rotina bem mais saudável. Certo, mas como a gente chega lá? Vamos começar pelo básico, pelas estratégias que são a base de tudo, o verdadeiro alicerce para construir o nosso foco. Vamos começar com duas técnicas que parecem a mesma coisa, mas não são. Time boxing e time blocking. Pensa assim, com o time boxing, a gente define um tempo fixo para uma única tarefa. Por exemplo, vou trabalhar nesse relatório por 2 horas e ponto. O objetivo é foco total. Já o time blocking é sobre agrupar tarefas parecidas. Em vez de responder e-mails pingados o dia todo, a gente cria um bloco de 1 hora na agenda só para isso. A ideia aqui é não ficar trocando de marcha o tempo todo, o que gasta uma energia mental danada. Outra técnica super famosa é a Pomodoro. E a mágica dela é que ela é muito simples. 25 minutos de foco total, 5 minutos de pausa. Repete isso 4 vezes e aí a pausa é maior. Pode parecer estranho parar tanto, né? Mas a ciência já mostrou, essas pausas não são perda de tempo. Elas são essenciais para manter a criatividade e a motivação lá em cima. Agora, essa frase do Mark Twain é simplesmente genial. E ela inspirou a próxima estratégia. E olha, essa é uma das minhas preferidas. A ideia de engolir o sapo é direta. Comece o dia pela tarefa mais difícil, aquela mais complexa da sua lista. Por quê? Porque assim, o trabalho mais importante já está feito antes que as urgências e as distrações do dia apareçam. E a sensação depois de engolir o sapo é de um alívio que faz o resto do dia parecer muito mais leve. Mas espera aí, e se essa ideia de encarar a tarefa mais chata logo de cara não funciona para todo mundo? Pois é, tem um plano B, o princípio de Pareto. A famosa regra 80-20 vira a lógica de cabeça para baixo. Em vez de escalar a montanha, a gente começa tirando as pedrinhas do caminho. A ideia é que, muitas vezes, 80% das nossas tarefas podem ser resolvidas com só 20% do esforço. Ao eliminar essas pendências rápidas, a gente ganha um gás psicológico e libera um espaço mental enorme para, aí sim, focar naquelas poucas tarefas gigantes que exigem tempo de verdade. Ok, as estratégias são ótimas, mas de que adianta ter a ferramenta se a gente não usa, né? Elas só funcionam se virarem hábitos. Vamos ver como fazer essas ideias pegarem no dia a dia? E aqui a gente esbarra num problema gigantesco. Pensa só 26% das pessoas sabem como o trabalho delas se conecta com os objetivos da empresa. Se a gente não sabe o porquê de estar fazendo algo, como é que vai priorizar direito? Essa falta de clareza é um prato cheio para o esgotamento. Então, o hábito número 1 é buscar essa clareza. Tentar conectar o trabalho do dia a dia com as metas maiores. Depois, criar um ritual de 5 minutinhos no fim do expediente para planejar o dia seguinte. Isso muda o jogo da manhã, que deixa de ser reativa e passa a ser proativa. E, claro, proteger esse foco. Aprender a dizer não ou a delegar. É sobre se tornar o guardião do próprio tempo. E essa frase do Jay McBride resume tudo perfeitamente. Quando a gente tem visibilidade, quando enxerga o todo e o porquê das coisas, fica muito mais fácil decidir onde colocar a nossa energia. Beleza, já falamos das grandes estratégias, dos hábitos,
Mas e para quem quer um resultado para ontem? Vamos para uma rodada de dicas rápidas para aplicar agora mesmo. Primeira, silencia tudo. Pensa só, em média, a gente troca de aplicativo mais 25 vezes por dia. É uma loucura. Usar o modo não perturbe cria blocos de trabalho focado e protege o que a gente tem de mais valioso, a nossa atenção. Segunda dica, arruma a mesa. Bagunça do lado de fora é bagunça do lado de dentro. A desordem visual gera desordem mental. 5 minutinhos para organizar o espaço podem resetar o foco de um jeito impressionante. Terceira, junta ao que é parecido. Lembra do time blocking que a gente falou? É a mesma ideia. Cada vez que a gente muda de uma tarefa para outra completamente diferente, o cérebro gasta energia. Responder e-mails de uma vez, fazer as ligações em um só bloco. Isso não é só organização, é economia de energia mental. Quarta dica, e essa é fundamental. Pare de tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Essa história de ser multitarefa, gente, é um mito. O que o cérebro faz, na verdade, é ficar pulando de uma coisa para outra super rápido. E isso é ineficiente e esgota a nossa energia. E por último, faça pausas de verdade. Não é rolar o feed do celular, é levantar, se alongar, olhar pela janela. O cérebro precisa desse tempo para recarregar as baterias. Agendar pausas e respeitar esses momentos não é luxo, é uma necessidade para não pirar. No fim do dia, a gente percebe que gerenciar o tempo não é sobre planilhas e aplicativos. É uma mentalidade. É sobre tirar o foco só da lista de tarefas e olhar para o propósito do trabalho, para ter um impacto real, de forma consciente e intencional. E para fechar, fica aqui uma provocação. Pensando no dia de amanhã, qual é aquela tarefa grande, complexa que está sendo adiada há tempos? Qual é o sapo que precisa ser engolido logo